Oi, meus amigos! Eu espero que todos vocês estejam bem nesse momento de pandemia em que ainda precisamos permanecer em nossas casas. Eu sou a professora Ana Laura, da Rede Futuro VIP, e o nosso encontro será de História. Hoje nós iremos fazer a nossa revisão VIP para a nossa avaliação 2, que já se aproxima, não é mesmo? Então vai lá, pega a sua folha de revisão para começarmos. Vamos começar pela primeira questão, e ela nos diz assim: Maria e João são crianças de 8 anos e que adoram comer frutas, mas moram em lugares diferentes. Com isso, possuem costumes diferentes, diversos. Maria dorme na rede e João numa cama. Maria pesca seu alimento com o papai e João compra o alimento. Então, aqui nós podemos perceber que existem duas crianças com maneiras, hábitos de vida diferentes, não é mesmo? No nosso dia a dia, nós também convivemos com pessoas diferentes de nós, diferentes no nome, diferentes fisicamente, com seus hábitos, costumes, com a sua história de vida. E mesmo assim, nós convivemos e respeitamos essas diferenças que são normais, não é mesmo? Então, vamos responder a nossa primeira questão. Sobre o que você leu sobre eles, é correto afirmar que ser diferente é normal e todas as crianças devem ser respeitadas? Letra B. As crianças não possuem nada em comum? Letra C. A diferença entre eles não permite que sejam amigas? Ou letra D. Uma depende da outra? E aí, qual a questão que nós vamos marcar? Vamos relembrar do que eu acabei de explicar, não é mesmo? Das diferenças, de respeitar, que é normal devido à sua história de vida, o local onde vive, os seus hábitos, a sua cultura. Então, quem disse que é a alternativa A? Muito bem, acertou! Ser diferente. Ser diferente é normal e todas as crianças devem ser respeitadas. Isso aí. Agora vamos para a nossa segunda questão. Vamos observar a nossa segunda questão aí. Dona Letícia levou seu filho Paulo ao médico, pois ele não estava se sentindo bem. Chegando ao posto de saúde, a recepcionista disse que não havia médico para atender. Qual direito de Paulo não está sendo respeitado? E aí? Letra A, direito à educação. Letra B, direito a se alimentar bem. Letra C, direito de receber cuidados e assistência médica. Ou letra D, direito de receber um nome. Nós estudamos que toda criança tem os seus direitos, não é mesmo? Direito de uma boa educação, direito de estudar, de receber cuidados médicos, de receber um nome, uma nacionalidade, de se alimentar bem e crescer em um lar saudável, não é mesmo? Então, das alternativas aí, se Paulo não estava se sentindo bem, ele precisava de ser o quê? Atendido, não é mesmo? Só que disseram que não tinha médico para atendê-lo. Então, qual é o direito que Paulo não está sendo atendido? Muito bem! É a alternativa C, direito de receber cuidados e assistência médica. Agora nós vamos para a nossa terceira questão.
Vamos ler aí. Em cada fase da vida, um objeto deixa sua marca na história. Theo foi visitar a vovó e ela lhe contou que quando ele era um bebê, não largava o seu brinquedo preferido. Que brinquedo é esse? Então, nós temos que observar aí nas alternativas um brinquedo que possa ter marcado esse momento histórico onde Theo era um bebê, né? Será que Theo, enquanto bebê, brincava com o computador? Ele jogava videogame? Ele conseguia andar de bicicleta? Ou ele gostava de brincar com o chocalho, sacudir e fazer o barulho? E aí, qual dessas alternativas é o brinquedo em que marcou a fase de vida de bebê de Theo? Para quem disse que é a letra D, parabéns, muito bem, é o chocalho. Esse brinquedo de Theo nos faz lembrar que desde bebês nós possuímos documentos que trazem os nossos dados pessoais, como a certidão de nascimento, a carteira de vacinação, a carteira de identidade e outros documentos que nós adquirimos ao longo da vida, como o passaporte e o título de eleitor para a gente votar. Agora chegou a nossa quarta questão, então vamos ler aí juntos. Nessa visita, Theo conversou muito com seu avô Joca. Ele lhe contou muitas histórias do tempo que servia o exército. Que tipo de fonte histórica são as histórias do vovô Joca? Então, nós sabemos que as conversas entre família, onde são contadas as histórias do passado, é um tipo de fonte histórica, porque conhecemos fatos do passado que já aconteceram. Então, que tipo de fonte histórica são as histórias que o vovô Joca conta para o Theo? Letra A. São fontes imateriais que a gente não pode tocar e que são transmitidas por meio da tradição, que são passadas de geração em geração, como as festas, os costumes, as celebrações, as danças. Ou a letra B, fonte oral, onde as informações são passadas através de conversas e de entrevistas, por exemplo. Também temos a letra C. Será que pode ser a letra C? Uma fonte material, que são aquelas que podemos tocar, pois são os objetos deixados pelas pessoas que viveram em diferentes épocas, né? Em diferentes lugares, como os objetos de decoração, as roupas, acessórios, brinquedos, dinheiro. Ou a letra D, uma fonte visual, onde através das fotos, pinturas, filmagens, nós mostramos o momento de uma época que já passou. E aí, qual é a alternativa que você irá marcar? Se você marcou a letra B, parabéns, você acertou. As conversas entre família é uma fonte oral, porque conta a história de um passado. Agora, nós vamos para a questão 5. A questão 5, ela vem nos falar um pouco do que nós acabamos de recordar. Vamos ver? Tudo que é deixado de resquício pelos seres humanos que viveram em diferentes épocas e lugares pode ser entendido como fonte material. Então, nós já relembramos, né, o que é uma fonte material.
certo? É aquela que a gente pode tocar. Então, vamos ver aí. Letra A. A farda do vovô Joca, quando ele servia ao exército. Letra B. A carta do vovô para a vovó. Letra C. Álbum de casamento dos avós. Letra D. Vídeo de nascimento do Theo. E aí? Qual dessas é uma fonte material? Muito bem! A letra A. A farda é um tipo de roupa e que nos mostra como era uma certa época, nos contando uma história, não é mesmo? Olha, estou gostando de ver, hein? Vocês estão acertando tudo, muito bem! Agora, nós vamos para a sexta questão. Vamos juntos ler aí. Vovó chamou Theo para almoçar. Ele logo olhou para o relógio. Observe o relógio que Theo olhou para saber a hora que ele iria almoçar. Estão olhando aí? Nós sabemos que o relógio ele é um tipo de instrumento que nos ajuda a medir o nosso tempo, que pode ser em hora, em minutos e em segundos, né? Uma atividade que a gente faça bem rapidinho. Então, vamos observar aí o relógio de Theo. Observando aí o relógio que Theo olhou para saber a hora que ele ia almoçar, ele viu, olha aí, que os dois ponteiros, tanto o pequeno, que marca muito bem, as horas, e o ponteiro grande, que marca os minutos, estavam no número 12. Então, se ele ia almoçar, sabemos que esse tempo era um tempo o quê? De dia, certo? E sabendo que o dia tem 24 horas e vendo os ponteiros no número 12 e que o 12 representa a metade do dia, que horas Theo foi almoçar? E aí? Vamos lá. Alternativa A, meio-dia. Alternativa B, 11 horas. Alternativa C, 1 hora. Ou alternativa D, 11h30. E aí? Qual alternativa nós vamos marcar? Muito bem! Meio-dia. O número 12, nesse período do dia, ele representa a metade do dia, ou seja, meio-dia. Olha, vocês estão de parabéns, hein? Então, vamos para a questão 7. Então, vamos ler aí comigo. O ato de marcar a passagem do tempo já acontece há mais de 3.500 anos. De forma bem primitiva, os relógios foram sendo criados. Observe a imagem. Vamos observar essa imagem aí. Nós estudamos que na antiguidade eles não tinham ainda o relógio que a gente tem hoje. Então eles inventaram alguns relógios. Vamos ver aí quais relógios eles inventaram. Primeiro eles inventaram o relógio do sol, que via o tempo através da sombra que era projetada. Depois o relógio da água, de acordo com a velocidade em que a água passava, né, do recipiente de cima para o recipiente de baixo. Vimos também que eles inventaram o relógio de areia, conhecido hoje como a ampulheta, e também o relógio de cera ou de vela. Então, observando essa figura aí, né, vemos que uma das propriedades presentes é o quê? A água. Então, vamos lá. Será que esse relógio aí, antigo, ele é letra A,
um relógio de areia? Letra B, um relógio de cera? Letra C, uma ampulheta? Ou letra D, um relógio de água? E aí, gente, tá fácil essa, hein? Eu sei que vocês vão acertar. Então, muito bem! É a letra D, é o relógio de água. Muito bom! Agora, nós vamos para a 8ª questão. Então, continuando aí com a contagem do tempo. Gabriel colocou milho no micro-ondas para fazer pipoca e perguntou à mamãe quanto tempo levaria para ficar pronta. E ela disse que ficaria pronta em quanto tempo? Em 1 minuto. E aí a pergunta da nossa questão é: quantos segundos tem 1 minuto? Nós já vimos e nós já relembramos hoje também, não é mesmo? Então, um dia ele possui 24 horas. Vamos relembrar. Cada hora do dia possui 60 minutos. E cada minuto possui 60 segundos. E aí, qual vai ser a alternativa que nós vamos marcar? Letra A, 120 segundos. Letra B, 60 segundos. Letra C, 30 segundos. Ou letra D, 24 segundos. Hein? E aí? Muito bem! Quem falou a alternativa B, 60 segundos, acertou. Muito bem! Dentro dessa contagem do tempo, nós temos o período da manhã, o período da tarde e o período da noite, onde nós realizamos muitas atividades, não é mesmo? Agora, vamos para a nossa 9ª questão, que vai falar da movimentação da Terra. Então, vamos lá? O ano tem 365 dias. E isso se deve ao movimento que a Terra faz em torno do Sol. Olha, nós estudamos 2 tipos de movimento que a Terra faz, não é mesmo? O movimento que ela faz em torno dela mesma, igual um peão, que dura 24 horas, ou seja, um dia, é chamado de... Muito bem! O movimento de rotação. Também ela faz um outro movimento que é em torno do Sol, que esse movimento ele é mais devagar e dura 365 dias, ou seja, um ano. E o nome desse movimento é? Quem pode me dizer? Muito bem, translação. Esses 2 tipos de movimento a Terra faz ao mesmo tempo. Então, a nossa pergunta é: qual o nome desse movimento que a Terra faz em torno do Sol? Letra A, rotação. Letra B, gravidade. Letra C, estações do ano. Ou letra D, translação. E aí, gente, qual é o movimento que a Terra faz em torno do Sol? Muito bem, é a letra D. É o movimento de translação. Isso aí. Com essa passagem de dias e de horas que nós temos através desse movimento que a Terra faz, nós temos fatos que aconteceram, ou seja, no passado, ontem, acontecimentos também que podem ser no presente, no agora, como a nossa revisão de história para a nossa avaliação 2, e também fatos que ainda vão acontecer, né? Futuramente, no futuro, no amanhã. Nós também realizamos certas atividades que podem acontecer antes ou depois de alguns momentos. E é isso que a nossa 10ª questão vai trazer pra gente, vai nos fazer recordar. Vamos ver? Aí,
higiene é primordial para a nossa saúde. Em tempo de pandemia, aprimoramos o hábito de lavar as mãos. O que devemos fazer antes e depois das refeições? Letra A. Lavar as mãos e depois dormir, tirar uma soneca. Letra B. Lavar as mãos e escovar os dentes. Letra C. Antes das refeições devemos escovar os dentes e depois das refeições lavar a boca. Ou letra D. Primeiro lavamos as mãos e depois a boca. E aí? Qual dessas alternativas é a correta? Então, o que nós fazemos antes das refeições e depois das refeições é? Muito bem, a letra B. Lavar as mãos e escovar os dentes. Muito bem, parabéns para quem acertou. Agora, na nossa 11ª questão, nós vamos falar um pouco dos calendários. Então, vamos ler aí comigo. Os calendários são usados para organizar os dias, as semanas e os meses. Esses meses são organizados em 30 ou 31 dias. Mas nós sabemos que tem um mês que tem 28 dias ou 29 dias. E aí, que mês é esse? Observando esse calendário do nosso ano de 2020, nós podemos perceber que temos 12 meses, não é mesmo? Então vamos recordá-los. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, certo? E dentro dos meses nós temos os dias e os dias da semana. Então, observando aí esse calendário, vamos procurar qual é o mês que tem apenas 28 ou 29 dias. E aí, encontraram o mês? É o mês de junho na letra A? É o mês de dezembro na letra B? É o mês de fevereiro na letra C? Ou é agosto na letra D? E aí? Quero ver quem vai acertar, hein? Muito bem! É fevereiro! E esse ano, fevereiro, teve quantos dias? Vamos olhar aí? 29 dias! Os calendários, eles também nos trazem datas importantes, como os feriados, né? Que são fatos importantes que aconteceram na história de um povo, de um lugar, de um país. Vamos observar aí o mês de setembro. Olhem aí. Está assinalado uma data importante que nós comemoramos nesse mês. E também é um feriado, que é 7 de setembro, que marca a independência do nosso país, do nosso Brasil. Então, vamos observar aí, ó. O feriado, ele está em qual dia da semana? Quem sabe me dizer? Diz aí. Muito bem! Ele vai cair na quarta-feira. Nós vamos comemorar ainda a nossa independência do Brasil, que ocorrerá no dia 7 do mês de setembro e que cairá numa quarta-feira. Nós chegamos na nossa última questão. Então vamos lá, juntos, para a gente poder resolvê-la. O modo de organizar o tempo não é o mesmo em diferentes povos. No Brasil, o calendário tem como marco inicial o nascimento de Jesus Cristo, isto é, o ano 1 é o ano de nascimento de Cristo. E aí,
qual é o nome do calendário que nós usamos aqui no nosso país, que é marcado pelo nascimento de Jesus Cristo? Letra A, é o calendário muçulmano? Letra B, é o calendário chinês? Letra C, é o calendário cristão? Ou letra D, o calendário maia? Olha, pelo nome, a gente pode até relacionar, né? Ó, Jesus Cristo, Cristo. E aí, qual é? Muito bem, parabéns! É o calendário cristão, é a alternativa C. Olha, eu estou gostando de ver, hein? Olha, eu adorei o nosso encontro de hoje. Espero que vocês também tenham gostado. Aproveite esse momento para vocês revisarem os conteúdos, relembrar o que vocês não conseguiram lembrar aqui resolvendo as questões, tá bom? E eu estou aqui, ó, torcendo por vocês e eu sei que vocês vão arrasar na avaliação, vão acertar todas as questões, tá certo? Ó, um beijo bem carinhoso em cada um de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!